convidamos, então, o professor Elton para fazer uso da palavra e a apresentação do palestrante da noite. Thank you, Professor José Aparecido, for your introduction of the event. I'm Elton Matsushima from Instituto de Psicologia da Universidade Federal Fluminense. As Professor José Aparecido told us, we invited Professor James Farley Norman to give us a talk about Fechner contribution. Contribuições do evento de Fechner até os dias atuais. Ele leciona ciência da psicologia na Universidade de Western Kentucky e é co-diretor junto com a sua esposa, Hideko Fukuda, do Gustav Fechner Perception Laboratório, na mesma instituição. Ele tem um bacharelado em psicologia pela Universidade de Texas, em Austin, depois estudou psicologia experimental pelo seu doutorado em Vanderbilt University. And then worked with Como professor James Todd, durante sua pós-doutorado, estudou na Universidade do Estado de Ohio. research interests Pesquisa focused foca nas técnicas de psicofísica para estudar os sistemas visuais e táteis e também estudar o envelhecimento dos sistemas de percepção humana. Ele tem autor de mais de 100 artigos, sendo um dos pesquisadores mais influentes, com mais de 4.000 citações na literatura. Ele é também um entusiasta e promotor da psicofísica, participando do livro intitulado Fechner's Legacy in Psychology, o legado de Fechner na psicologia. Tenho a honra de apresentá-lo. Então, vamos dar uma calorosa boas-vindas e assistir a sua muito importante palestra, As Contribuições de Fechner, 160 anos depois. Deem as boas-vindas para o professor Farley Norman. Okay, well, welcome everyone. Bem-vindo a todos. É muito bom estar aqui com vocês para celebrar o dia do Fechner, dia 22. So, it is great to be here. É Let's muito talk bom about estarmos aqui. contributions. Nós vamos falar sobre as contribuições de Fechner 160 anos depois. Certainly, Gustav Ele é Fechner muito reconhecido e reconhecido atualmente por sua pesquisa pioneira em psicologia experimental e por desenvolver metodologias de pesquisas essenciais. research techniques that we continue to use today. E o Brasil e o mundo continua a desenvolver as técnicas até hoje. Eu gostaria de celebrar o dia de Fechner mostrando como o trabalho dele influenciou minha própria pesquisa em 3 completamente diferentes áreas: a percepção do peso do objeto levantado, a estética, Science and philosophy of beauty. a ciência e a filosofia da beleza. Tenho estudado a estética por mais de 10 anos. E, finalmente, eu gostaria de falar sobre a percepção da distância e do comprimento virtual. So, we all know, right, that Fechner Todos nós sabemos que ele criou a psicologia de psicologia. E é muito importante a gente trazer à tona que ele também tinha muita experimentalmente provado, a lei empírica que forma a principal fundação da teoria da medida psicológica foi trazida há muito tempo atrás por vários estudiosos de diversas áreas e tem sido formulada, experimentalmente provada na generalidade relativa, principalmente por Weber. Ele acha que realmente deveria ter chamado o pai da psicofísica. Ernst Geber trabalhava sobre a sutileza do toque. Escreveu um livro sobre a sensibilidade do tato. Que a gente percebia os objetos de 2 maneiras. Primeiro,
Primeiro, de uma forma passiva, o toque que a gente tem pela pele e também pelo sentido de pertencimento. Se você tocar um objeto, você tem o tato dele. Você... In Weber's experiments, he showed E também você pode trabalhar com seus músculos. E ele fala que, embora a discriminação do peso seja muito boa apenas com o toque, é sempre melhor se o peso for levantado pela mão. Então, aqui ele está mostrando desta forma que eles acharam as diferenças de pesos, foram claramente detectadas nesse experimento, que vocês podem ver pela apresentação do slide dele. E ele vai focar mais no segundo experimento. The objects. Que é onde eles realmente faziam com que os participantes podiam levantar os objetos. The data for these 10 participants in the 1830s is presented right Os dados estão apresentados aí, pelo que vocês podem ver, e a diferença do peso médio, que foi apenas perceptível para o toque ativo, foi de 1,69. E aí a gente tem todas as razões dos levantamentos do peso. Para ele poder fazer o julgamento de qual dos dois pesos é mais pesado. But let's take a look, for example, at the first participant. And notice for the first participant needed a difference in weight of 3.2% in order to reliably judge which of two weights was heavier. Então, ele está mostrando que o primeiro participante teve essa diferença entre a primeira tentativa e a segunda tentativa. O segundo participante precisou de 8,5% para poder adquirir esse toque ativo. Se você tiver uma média dos 10 participantes, nós vamos ter um 6,9 percentual. So, on average, human adults, needed a difference in weight of 6.9% in order to reliably determine which of two weights was heavier. Então, em média, o ser humano precisava de 6,9% para conseguir visualizar. E ele fala sobre o envelhecimento e a discriminação do peso do objeto. Mas também vamos avaliar o envelhecimento, que é muito importante de você observar para determinar a discriminação do peso do objeto. Às vezes são mantidas ou mudam à medida que a gente envelhece. Então, nós usamos esse método. A versão do método de Fechner e o estímulo constante, com peso padrão de 100 gramas, com os testes de cilindros, com os pesos de... Para cada participante, tivemos 10 pesos diferentes. Para os mais novos, e também para os participantes mais velhos. The objects you can see here. Os objetos você pode ver que eles trabalharam aqui, os 12 mais velhos. Eram pequenos. Vocês podem ver que a pessoa não podia ver os objetos e faziam esta testagem para poder medir o objeto.
Esse foi um teste fácil, que os objetos não são muito grandes e são fáceis de fazer a medição. Vocês viram os pesos dos testes? Cada participante pegaria um dos objetos, colocava ele de volta e depois ele fazia novamente, mudando a forma de pegar. And then the participant's task was a simple one. They had to determine which of the two objects Após eles levantarem os dois objetos, eles tinham que fazer essa escolha de qual era o mais pesado. Ele mostrou que os participantes mais velhos tinham uma diferença maior, então usou-se uns pesos diferenciados. Houveram 216 tentativas totais por participante e 36 tentativas para cada um dos 6 pesos de teste. Aqui é participante fazendo o teste. Tivemos 12 participantes mais velhos, uma idade média de 71,3, e 12 mais jovens, com uma idade média entre 25,5. Então, nós tivemos essa média, né, com essa diferença de 61 a 81 e 18 a 26. Vocês podem observar agora, pelo gráfico que ele está mostrando, né, o percentual que julgou mais pesado. A idade para as pessoas de 68 anos. Então, tivemos 3 que eram menor do que o padrão e 3 maiores do que o padrão, para os adultos mais velhos. And first of all, I think it would help to remember what perfect performance would look like. So Então, vamos lembrar o que uma performance perfeita seria. Since these test weights were physically heavier than the standard, they should always be judged heavier than the standard. Esses 3 pesos que foram maiores do que o padrão deveriam ser sempre julgados mais pesados, com um maior estímulo. Then, in contrast, consider perfect performance for the lighter test weights. Since these test weights are physically lighter than the standard, they should never. Então, ele está explicando que esses são mais leves do que o padrão, então eles deveriam ter um percentual de peso menor. E o estímulo vai estar próximo de 0. Nunca que eles vão estar mais pesados do que o padrão. Would be indicated by a step function. But of course, we human adults are not perfect weight perceiving machines. Nós, adultos humanos, não somos perfeitos para julgar os pesos. De vez em quando fazemos erros. An object heavy enough, we perform very well, although there are some mistakes. And if we make an object light enough relative to the standard, we perform well, but still make a few mistakes nevertheless. Então, dependendo do peso, a gente, embora consiga fazer, a gente ainda tem alguma margem de erro. Temos sistemas de percepções bons, mas não são perfeitos. We will then find, and calculate, the smoothest curve that is consistent with the data. And, this curve is called a psychometric function.
Ele está explicando sobre a curva que você traz uma função psicométrica. We would calculate the best fitting psychometric function like you see here. And then we want to determine each participant's difference thresholds. Então, eles vão tentar achar a maior diferença, o limiar de maior diferença e o limiar de menor diferença. Determine a difference threshold for the heavier test weights. How much of an increase in weight do we need from the standard in order for the participant to reliably detect the increase in weight? So we go, for Então, example, vocês estão vendo que nós precisamos de ver a porcentagem de diferença do padrão. performance. O próprio gráfico já é autoexplicativo, Psychometric function, and we você vendo pela in order for this participant função psicométrica. reliably detect that a heavier object is indeed heavier than the standard, right? You can see that this older adult needed a difference in weight of 9.3%. Likewise, we would like to determine a lower difference threshold. How much lighter would a test weight Assim, ele need? vai testar para a parte mais baixa, né, um limiar de diferenças menores, This test weight was e assim o adulto mais velho, ele tem essa outra percepção. Psychometric function, and then determine the lower difference threshold, which for this participant is 9.2%. So to get a single estimate, then we can simply average these two difference thresholds. Pegando a média, nós vamos ter 9,23%. We needed a difference in weight of approximately 9.2% in order to reliably determine which of two Então, essa objects pessoa precisava de uma porcentagem de 9,23% para poder analisar o peso de uma forma mais correta e fidedigna. we can Se a gente olhar a diferença da média dos limiares, como a gente expressa, os mais jovens, 6,6%. in our experiment of 6.6% E a média do limiar de Weber, to determine em 1834, objects on any given trial was, for example, heavier. Notice that our results are very similar, almost identical to Weber's os own. resultados, então, são quase idênticos do limiar médio de Weber de 1839, que era de 6,9%. Essentially the same experiment, nearly 200 Essencialmente, o mesmo experimento, participants in different praticamente indeed os mesmos resultados. and we get the same outcome. But notice, in contrast, that Observem que as pessoas mais velhas, needed elas precisam de uma média muito maior, 10,4%, para poder observar a diferença do peso. adults needed, you can see about 58% more of Então, os adultos mais velhos precisavam de 1,576 a mais do que os outros. Então, a gente vê Okay, now let's turn to Fechner's results. We've looked at Weber's results. We've looked at our modern results, not only for younger adults, but for older ones. Let's take a quick look at Fechner's own results. agora nós vamos dar uma olhada So let's return to nos the experimentos mais antigos. physics Vamos voltar para os elementos da física. that Fechner performed this experiment himself in October and November of 1856. Fechner Nós used temos ver que foi feito em outubro e novembro de 1856. 100 grams to 3,000 grams. And Fechner used two test weights. He used test weights that differed from the standard by 4%, and he used Então, ele usou diferentes medidas de peso que diferenciavam em 4% até 8% de diferença. Vamos ver os resultados. What's impressive to me about this data table, Para uma, a number of things, but what we're going to see, o que nós vamos ver aqui, the results que esses são os resultados e os números são muito diferentes. from the standard, right? When the
a diferença differed from the standard. padrão, com 0,04%, e aqui são os resultados de 8% a mais. Então, para uma diferença em peso de 4%, one thing that o certainly peso can't padrão de 300 gramas foi 65,97% correta. Para uma diferença de peso de 8%, a performance de Fechner foi 72,61% correta. Se interpolarmos um pouco, a performance de Fechner precisaria de 9,5% de diferença no peso para discriminar um nível de limiar de 75% de peso. That's already 2,048 trials. Então, aqui já são mais de 2.000 tentativas. Multiply 512 trials for each of these conditions, you find out that Fechner, for this one experiment, made a total of 24,576 Então, judgments. você pode multiplicando para ver o número de tentativas que foram feitas para ele poder fazer esse teste, chegamos ao número de 24.576, que é o tanto de experimentos que ele fez para chegar neste resultado. And so to get an estimate of Fechner's performance for the 4% difference in weight at this standard, all we have to do is simply add up these four numbers and then divide by 20, 40. O que ele tinha que fazer, então, para ter o padrão, é adicionar esses números e a diferença de 4% vai ter 65,97 vão estar corretos. Se você tiver um aumento da diferença em 8%, vão somar os números e dividi-los também, o 20,48 vai achar para uma diferença de 8%, então, voltamos ao que eu havia dito antes, 72%, que seria mais ou menos 75% correto. Então, ele acha que, à medida que se interpolarmos essas medidas, precisaria de uma diferença de 9,5% no peso para discriminar o nível de limiar. This performance by Fechner himself compares very favorably to, one of my participants who was 68 years old. Então, ele chama a atenção que esse experimento de Fechner parece muito com o da pessoa mais velha, porque olha, é muito mais diferente do que um adulto jovem. Então, qual é a idade do Fechner? Em 1856. Ele tinha 55,5 anos de idade. Então, o que ele fala, de acordo com a psicofísica, é que a performance de discriminação de Fechner foi como a de um típico adulto mais velho e muito diferente daquela obtida por Weber em adultos mais jovens. Os nossos resultados modernos com jovens adultos estão de acordo com os resultados quantitativos de Weber e são nossas descobertas modernas com adultos mais velhos. O limiar de diferença média de 10,4% são similares ao peso pessoal de Fechner, que foi 9,5%, que foi obtido em 1856. Então, observem que os resultados são muito similares. E, então, agora nós estamos estendendo os nossos resultados para saber sobre a idade.
a ciência ou aquele ramo da filosofia que lida com o belo, a estética, né? Então, a estética é a ciência que preocupa com a beleza. E ele começou esse livro em 1876. Aesthetics was published in 1876. So, as far as I know, Fechner's research was the first attempt O que to... ele acha que, então, a pesquisa do Fechner foi uma das pioneiras sobre a percepção da beleza. Ele fez ele fez, para poder você pensar na estética, no método científico, ele tinha o método da escolha. Eles apresentavam os 10 retângulos de quadrados, todos certinho, até os tamanhos diferentes. Então, ele criava retângulos com diferentes elongações, né? Os retângulos e quadrados diferentes, para que o participante pudesse visualizar qual é o lado maior. Então, às vezes, o lado maior seria 2 vezes maior do que o lado do lado. Ele escolheu chamá-lo do método da escolha. O participante iria olhar todos os retângulos e seria perguntado qual retângulo é o mais esteticamente agradável aos seus olhos. Um estímulo muito simples para que você possa visualizar. Ele teve 347 participantes que dariam essa ideia quais foram os que ele escolheu. Ele apresentou seus resultados nessa tabela que vocês podem apreciar os números que o professor vai explicar. Então, nós temos os estímulos dos retângulos para os homens, que é o male, e para as mulheres, que é o female. Women, mulheres, men, homem. Então, ele vai colocar num outro gráfico, que esse gráfico, então, fica mais fácil de vocês visualizarem. Esse é o que os homens escolheram. Qual foi o que mais gostaram? 228 homens. To the vast majority of the participants. Notice very few participants selected the square. Muito poucos participantes escolheram o quadrado certinho. E ele também observou que o pior resultado foi do retângulo mais alongado. O retângulo que foi preferido por mais do que os outros, ele tem um lado 62% maior do que o outro. Então, o retângulo que a maioria dos homens preferiu foi esse que teve uma razão de 1,6 de 8,1. Então, esse foi, os homens acharam esse o mais agradável. Já as mulheres tiveram um resultado praticamente igual. Não acharam que o quadrado certinho nem o mais elongado fosse o que elas mais acharam esteticamente bonito, e também escolheram o mesmo retângulo que os homens, com a mesma razão, foi o que elas acharam mais esteticamente. Ele acha que é um experimento muito interessante, porque é um desafio para ser cientificamente investigado sobre a estética com relação à beleza.
Porque o estímulo das formas é um estímulo muito simples. E aqui temos apenas sistema. Fechner's work and method to objects that have more complicated shapes. Então, nós pensamos em estender a nossa pesquisa para objetos que têm uma forma mais complicada, que são os flocos de neve, que têm muitas diferenças, e o estímulo vai ser muito maior para você ver a estética visual. Vamos trabalhar, então, com os flocos de neve. Muita gente concorda que os flocos de neve são lindos, melhor do que as formas dos retângulos, e tem uma variedade muito grande de formas e cores. Alguns flocos de neve têm uma forma muito simples e outras têm umas formas muito complexas. Esse aqui, então, que ele está apontando, ele fala que tem uma forma muito mais complicada e There's a tremendous variety of shapes. Nós vemos que tem uma variedade tremenda de formas, olha, de delicadezas, de detalhes, que são lindos. Nesse contexto, eu achei que foi muito interessante de fazer um segundo experimento com essas formas das formas dos flocos de neve. Os cientistas têm sido interessados em estudar os flocos de neve desde 1665, através do livro de Robert Hooke, que ele fala sobre on a piece of black cloth, and a forma dos... Ele estudou as formas geométricas dos flocos de neve. Ele deixou um pano preto, deixou cair os flocos de neve para que ele pudesse começar a observar, para que ele pudesse ver uma forma clara como ficaria. E assim ficou o primeiro floco de neve que caiu no tecido preto e o Robert Hooke começou a visualizar. Foram nossas primeiras fotos, né? Começamos, então, com Wilton Bentley, em Vermont, um americano, ele de Vermont, dos Estados Unidos, ficou décadas fazendo fotografias de mais de 5.000 flocos de neve. Imagina o tempo que ele levou para que ele pudesse capturar essas 5.000 formas. E cada uma, ele tirava uma por uma. E aqui a gente está vendo, então, ele, com a sua câmera, uma foto tirada antes de 1922. Você pode ver algumas fotografias aqui que são simples e podemos ter algumas que são bastante complexas, com várias formas diferentes. Então, esse Bentley de novo, e essa é uma das mais de 5.000 fotografias de um floco de neve muito detalhado, que deveria ser um floco de neve bastante atraente, que tendo retângulos ou não. Então, aqui nós temos esse estímulo. Usamos 50 das fotografias de Bentley, né, como um estímulo experimental, ao invés daqueles retângulos, né, que foram vistos primeiro. Tinham, né? Primeiro, calcularam matematicamente a complexidade de cada forma do bloco de neve, que uns eram relativamente simples, outros eram mais complexos. Nós queríamos tentar
que eles tivessem um cálculo matemático dos perímetros dos limites exteriores relativos à área total. Então, nossa medida de complexidade do floco de neve foi o perímetro dos limites exteriores relativos à área total. Right. So the perimeter of the Maior o outer perímetro, mais complexo era o floco de neve. the overall area, and of course, the higher the perimeter, the more complex the snowflake. Yes. So we want Então, to extend Fechner's research to a more varied and interesting set of shapes. Então, nós tentamos estender o experimento de Fechner de um método de escolha mais variado e mais interessante. Forward, we would present participants with Então, a variety of snowflakes that a gente apresentava para os participantes uma variedade de flocos de neve, and asked them to um simples até o mais complexo, e pedimos a eles para escolher qual que eles achavam que era mais esteticamente belo ou agradável aos olhos. where we had 204 participants. Então, nós tivemos 200, Just examples, because remember, we had 50 snowflakes. aqui nós tivemos 204 participantes, e aqui são apenas alguns exemplos dos que eles mais gostaram. Vocês podem observar diretamente pelo gráfico que ele está apresentando. Only 2 participants, for example, chose the most simple snowflakes as being the most beautiful. Dois participantes escolheram o mais simples como o mais bonito, Increased that e essa medida foi aumentando higher and higher numbers of participants com números maiores e maiores até chegarmos a um most attractive, e mais most beautiful. complexo e o floco de neve mais atraente. Certainly seem to indicate the more complex the snowflake, the more likely someone is to choose it as being the most. Então, que esse experimento mostra que quanto mais complexo o floco de neve, mais provável ele teria sido escolhido. We have 33 Então, a gente tem a percepção da beleza e a percepção da complexidade, and we showed each participant all 50 of the snowflake photographs and asked each participant to estimate the complexity of the shape. então eles mostraram 50 And then we fotos asked de them to flocos de neve e pediram que eles percebessem a complexidade, estimate or rate the perceived fizessem uma estimativa snowflake. do que cada um aceitaria com a percepção da beleza. And notice if you plot, right, the perceived beauty of all of the 50 snowflakes as a function of their perceived complexity, notice you get a very linear function. And so, once again, Então, o que ele está mostrando é que quando você pega a percepção da beleza com a percepção da complexidade, você tem um resultado muito linear. it will be also. So, the conclusion certainly for this experiment are very straightforward. The more A complex the conclusão é que quanto mais complexa a forma do floco de neve, mais bonito ele aparenta ser para as pessoas. turn to a third topic. O nosso terceiro tópico, Both que é and Fechner, is that they both studied a sobre variety of topics. uma grande variedade de tópicos, e nós vamos falar agora sobre Touch, a distância da percepção aesthetics. do componente visual. That makes their work very interesting to me, right? Because they had a broad range of interests. Eles tiveram grande complexo. Perception. So I'm showing you a page from the English translation of Essa aqui é da tradução inglesa, né, da obra do Fechner. when Fechner performed this E experiment. temos aqui observações referidas de formas feitas antes de dezembro de 1856. 1856. The experiment is very straightforward. Esse foi um experimento muito direto. Two lengths. Ele apresentou 2 comprimentos e pediram para que eles olhassem e utilizaram este estímulo.
Eles tinham... O primeiro estímulo foi um padrão, né, de 2,7 centímetros, e o segundo estímulo foi um pouco mais comprido. Então, para todas as tentativas, ele sempre apresentava 2 comprimentos e 2 profundidades. E, geralmente, o lado mais longo estava à sua direita. On every trial, whether the longer length was on the right or left. And then you can see that he said he then attempted to judge using vision which of those 2 lengths was longer, the one on the right or the one on the left. Então, ele sempre fala que ele fazia a decisão correta apenas pelo comprimento da examinação. Se você não tem o limite do que é observável, você fica com um método muito entediante. Então, você tem que ter a decisão correta. Right? But later he says that he reduced the difference in length to Mais only tarde, ele diz que ele mudou a diferença para 1,5%, fazendo que os estímulos entre o estándar fossem um pouco menos. to 1.25%, he says the judgments or his judgments were no longer reliable. Então, quando ele diminuiu, ele achou que seus julgamentos não eram mais tão confiáveis. Threshold is for parallel visual links, but Então, ele chegou à conclusão de que o limiar de diferença de comprimento para comprimentos paralelos era algo entre 1,25% e 2,25%. then certainly his threshold was somewhere in between. Então, esse limiar ficará dentro dessa diferença. Perceptual performance, right? So a difference threshold of 1 to 2%, that is excellent, right? Então, o que ele está dizendo é que um limiar de diferença entre 1% e 2% é um limiar muito bom. One thing I found very interesting, though, about his discussion of this experiment is that he could have obtained more exact results, he said, if he had used... O que ele fala que ele acha muito interessante é que ele poderia ter uns resultados melhores se ele tivesse feito uma diferença que fosse um pouco menor dos limiares do trabalho. E ele achou que isso seria muito chato, né? Seria muito entediante. Ele achou que não precisava de milhares de julgamentos. Então, na nossa investigação, já que ele acreditava que esse método era muito entediante, nós decidimos fazer esse método nós mesmos. So there were 4 experiments in this study. Tivemos 4 experimentos nesse estudo, vamos falar de 3 deles. Nos experimentos 1 e 2, nós usamos o método de Fechner do estímulo constante. O experimento 1 é de duas dimensões, e o 3, vamos ver a discriminação visual das 3 discriminações. E o experimento 4, a gente usou a ideia do Fechner de ajustes. No experimento 4, do método de ajuste, depois disso, cada observador fez um total de 7.420 julgamentos. Vamos ver as diferenças. 2 segmentos de comprimento com 15% de diferença. Aí você tem que decidir se o mais longo é o que está à direita ou à esquerda.
Você escolheu da esquerda e você estava correto. 15% de diferença é fácil de você achar os equipamentos. Aqui temos um com 5% de diferença. On the left, you're correct again. E você escolheu o de esquerda e está correto novamente. Agora vemos a um com Então, para você ter uma dificuldade de não entender a diferença, é preciso ser um pouco menos de 5%. So take a good look, because this is a very small difference. Que é uma diferença muito pequena. Himself said that he could not reliably judge a 1.25% difference in length. E Fechner, ele não conseguia dizer, né, com segurança, uma diferença de 1,5%. Nesse caso, esse aqui é mais um pouquinho, 1% maior do que o outro. Let's look at experiment 1, where we use stimulus displays similar to this. We would present one line segment of a standard length that was either comprimento padrão, 6 or 9 centimeters, and then we would present a test length, e depois nós apresentaríamos um teste, or shorter than the standard, que seria um pouco maior ou menor do que o padrão. E apresentava um após o outro. E o teste dos participantes seria visto de acordo com qual é o mais comprido. Okay, so let's take a look. So remember, experiment 1 was devoted only to two-dimensional. Então, aqui vocês podem acompanhar a explicação dele com relação ao gráfico. Fica muito claro com os paralelos que ele vai mostrar. Os comprimentos padrões usados foi de 6 a 9. E aqui tiveram 8, né, comprimentos. 8 test stimuli were physically longer than the standard by 1%, 3.5%. Os da direita são fisicamente mais longos e os da esquerda menores do que o padrão. And then similarly, we had 4 test stimuli that were physically shorter than the standard, again by 1%, 3.5%, 6%, and 8.5%. Okay, and then as you can see, we have data for 3 participants. And of course, one Esses of são them dados de 3 participantes. here following the Fechnerian tradition of collecting data for ourselves as participants. And the plots are exactly the same as you saw earlier for Então, object discrimination. o que ele mostrou é o que a gente já viu antes para a discriminação dos pesos dos objetos. On the x-axis, and on the y-axis, we're plotting the percentage of those test lines that were judged to be Então, longer. aqui são os percentuais das linhas que eles julgavam ser mais longas. That perfect performance for a task like this would look like a step function. And once again, you can see our results certainly do not reflect perfect visual performance. We do make Então, mistakes. ele mostra que os resultados não mostram uma performance visual perfeita. Increase in length, right? This participant is performing very well, not perfect, but almost. And E likewise, esse quase when the test lengths are 8.5% shorter, this participant, their judgments are almost perfect as well. Então, nesse aqui, o participante, tanto para menos quanto para mais, foi praticamente perfeito o julgamento dele. Which you know, right, from looking at these, right, stimulus pairs yourself. Okay, once again, once we obtain the participant performance for each of the 8 test lengths, just like before, we find the best fitting psychometric function. And you can see that we had 2 conditions in this experiment, one in which the lengths to be judged were parallel and had the same Então, orientation. alguns comprimentos a serem julgados foram paralelos e alguns foram randomicamente orientados. Então, o percentual do comprimento padrão foram comprimentos paralelos e randomicamente orientados. Spatial extents or lengths are not normally
parallel. And so we also included a random orientation condition like you see here, where the two links on every trial would be randomly oriented. Então, de acordo com essas fotos, são todos do exemplo que foram randomizados. Parallel to each other or randomly oriented. So once again, for each condition, parallel links, random links, right? For each condition and participant, we once again determine difference thresholds, right? So for example, we would Para go cada difference threshold, we will go to 75% and go over to a psychometric function and then find out, for example, how much of an increase in length does one need in order to reliably detect that a test length is Ele long. está falando é quanto mais a gente precisa do comprimento para que você possa, com confiança, detectar a diferença no comprimento de cada um dos objetos que foram expostos. Quanto a menos que a gente precisa para que o participante teste uma coisa mais correta e mais positiva. Aqui estão os diferentes limiares de cada participante. Esse primeiro é sobre a orientação paralela e o outro com a orientação randômica. Então, fez uma grande diferença quando eles estão paralelos. Tem que ter uma diferença muito grande para que os que foram escolhidos randomicamente possa ser visto diferença da discriminação visual. Então, os limiares foram de 2,5 até 5,7. Well, one thing, unfortunately for me, notice that my own personal performance is the worst. Infelizmente, a minha performance pessoal é a pior. Essa é a performance que o professor Arlen Norman is doing. Two-dimensional length is quite good. However, now let's turn to discriminations of three-dimensional length. That could be quite different. But notice in everyday life, quando a gente tem as condições da discriminação de um comprimento em 3D, are oriented in three-dimensional space. They're not two-dimensional links in a frontoparallel plane. So, então é um pouco mais complicado do que o de duas dimensões. Quando a gente pede, nós temos duas diferentes condições. Primeiro, você tem uma orientação variável em 3D, onde ambos comprimentos, o estándar, o padrão e o teste, são localizados na mesma distância, na mesma localização, em profundidade. E na segunda, você tem uma orientação variável em 3D e uma localização variável em profundidade também. Então, a pessoa deve comparar os comprimentos padrão. Eles têm que comparar. Então, o observador deve comparar os comprimentos padrão e de TEF e as 3D orientação e a localização do comprimento e profundidade foi definido por disparidade binocular e movimento. Qual é efetivamente cinético. You can see psychometric functions once again plotted for the same. As respostas são praticamente parecidas. Então, aqui a gente está, as variáveis foram muito parecidas, e aqui a gente está tendo só que diferente, que agora é em 3D. Notice that in order to reliably judge three-dimensional links, performance was much poorer than the performance obtained for two-dimensional links. Notice instead of thresholds of 2.5 to 5,
1.5% of the standard, we now obtain difference thresholds in the more difficult case notice, where one has to... Nós podemos ver agora que nos randomizados em 3D, a diferença foi muito maior do que a em 2D. Difference thresholds that range from 19 to 24 to 26% of the standard. And so while performance for judging two-dimensional length visually is quite good, notice doing an exactly the same analogous experiment for the visual perception of three-dimensional length, notice our perceptual performance is relatively poor. Então, a gente vê que com a 2D a performance foi boa, mas em 3D a performance foi relativamente muito pobre, uma performance que não foi muito boa. Então, esse é o percentual do comprimento estándar, do comprimento padrão, para uma distância constante e variável, respectivamente. Então, nós temos aqui, né, o padrão e as diferentes. E aqui a gente tem um experimento que o Fechner fez de ajustamento. Nesse caso, não são gerados por computador. Physical three-dimensional surface in front of them. So this photograph is taken from an observer or participant's point of view. So essa é uma foto tirada pelo foco do participante. Ele vai ter uma superfície meio tridimensional. Você tem várias luzes nessa superfície tridimensional. E essas luzes são as que marcam as diferentes localizações que a pessoa vai tentar ver o seu comprimento. Então, os pares de luz vão ser as distâncias ou as profundidades. Esses aqui aparecem completamente em profundidade. E nesse aqui eles estão paralelos. Is to adjust the length of a line on the computer monitor until its length matches the distance that you see between any given pair. Então, ele tem que pegar esta forma, esse comprimento do computador e tentar ajustá-lo até que ele vai ser um par de uma distância que está nessa visualização, fora do computador. Pode ser horizontalmente ou verticalmente. Então, alguns são próximos do participante com relação à profundidade e outros são mais distantes. Quase 1,8 metros. Então, esses são feitos em espaços visuais, onde as pessoas têm uma boa visibilidade do que tem para ser feito com relação ao comprimento e à profundidade. Essas aqui são os comprimentos ajustáveis do que a gente viu agora, que estavam com aquelas luzinhas. Aqui estão os resultados sobre a confiabilidade dos observadores. 6 pessoas, ele era um deles. Essa é a confiabilidade dos valores precisos. Eles queriam, cada reliability foi medida para o desvio padrão dos ajustes de uma única condição do percentual do seu resultado.
These Então, nós reliabilities or precision values range from 5.1% of the mean to about 10% of the mean. So, Então, this is essa these are good amounts of são as reliability. variáveis que ocorrem desde o menor até o maior, do horizontal, oblíquo e em profundidade. Fechner would refer to this as the variable error. Então, Fechner se referia a essa variabilidade como variável de erro. Reliability. However, while our participants were reliable and precise in their judgments of distance, they were reliably wrong. So here Eles are tiveram uma accuracy, and notice we have percepção das distâncias em profundidade podem ser precisas e confiáveis. Então, esse é o resultado da precisão dele. Esses são os resultados da profundidade. Então, essas extensões não ocorrem em profundidade. Os comprimentos ajustados em proporção ao que era real. Os dados deveriam estar nessa faixa de 1, para ter uma confiabilidade maior. Mas ninguém foi muito preciso em relação a isso. For the frontoparallel or horizontal intervals, right? At least they were more accurately. Eles tiveram uma precisão maior para os intervalos horizontais do que para os intervalos intérpretes. Essa Então, essas são as distâncias do participante, 60 centímetros até 1,5 metro. And you can see that the distance to the lengths that were judged does matter a lot. Então, a gente pode ver que as distâncias fazem muita diferença. His judgments were fairly accurate when the distances to be judged were close to him in depth. Conseguiu uma precisão maior quando estava próximo a ele. Mas as distâncias que foram cada vez mais longe dele, a sua precisão foi cada vez pior. So that by the time you present an in-depth distance 1.8 meters away, or 1.5 meters away, notice for this participant, they're perceived to be only half as long as they really are. Então, de acordo com quando você está o mais distante, as pessoas conseguem perceber apenas metade do que a distância é real. Distance in depth, just 1.5 meters away, many people will perceive that distance to be only 10 centimeters. So então, as pessoas vão perceber a metade quando está nessa diferença desse 1,5 metro a 1,80 m, que é chamado de um erro constante. For a real three-dimensional surface located literally within 1 or 2 arm lengths, that even in this circumstance, full Q viewing, using stereoscopic vision, Mesmo nessa circunstância, and the participants were free to make normal head movements, generating motion parallax in their retinal image. Even under these conditions, within 2 meters, within near visual space, notice we have large perceptual distortions. Então, a gente pode observar que mesmo próximo a gente tem grandes mudanças de percepção. A percepção das distâncias em profundidade podem ser precisas e confiáveis, mas as nossas percepções de distância e profundidade estão muito erradas e sujeitas a muitas distorções.
Então, Fechner essas são as nossas conclusões. Fechner e Weber fizeram observações sobre distância e peso, levantando que eram essencialmente corretas e válidas. Atualmente, nós apenas entendemos uma pesquisa pioneira para investigar como a percepção é afetada pelo aumento da idade e como as distâncias são percebidas em ambientes 3D. Fechner, é muito admirável que Fechner inventou um novo campo científico de estética experimental que só agora, 144 anos depois, que está começando a se estender a objetos mais complicados e a cenários mais complicados também. Se hoje, 160 anos depois da publicação dos elementos da psicofísica, que foi que eles começaram, Fechner e Weber, se fizemos algum progresso, como será? Nós fizemos algum progresso em aprofundar ou aprimorar o trabalho deles e pensamos como será a psicologia experimental daqui a 160 anos. Vamos ter que esperar. Muito obrigado. Estou muito feliz de compartilhar com vocês o dia de Fechner, e essas são as coisas que nós estudamos no nosso laboratório. Discriminação de formas visuais, discriminações de formas de tatos, reconhecimento visual, discriminação de movimento visual, percepção e discriminação de materiais visuais e táteis, né? E se você, esses são alguns dos artigos que o nosso laboratório tem trabalhado. Muitos aspectos sobre os efeitos do envelhecimento sobre a percepção e discriminação. Estou muito feliz de compartilhar esse dia de Fechner com vocês. Muito obrigada. Thank you very much for presentation. I like to point out that your last work you presented was a reference in my PhD thesis. I worked with depth perception from motion parallax, and I used your work to address the depth perception we made from different angles, and that's wonderful to hear it again from with your own words. Sheila will send me some questions, isn't it? No questions. No questions, okay. I guess it's I can see Stefan Link is watching us here. Hi, Stefan. Well, Professor Norman, it's wonderful to hear. Am I speaking now? Well, you can speak now. Okay, yeah. Good. All right. Well, of course, I love all this work. It's fantastic. And Farley's known for doing these wonderful experiments and things. And he's got huge amounts of data that I would sometimes like to reanalyze. But he's got so much that it's hard to decide where to start on something like that. I mean, he's got his own museum of psychophysics in a way. But at some point, I'd like to get together with him and discuss some of this and see how the wave theory stuff has application to determining what's going on in the mind of the person who's making the judgments. You'll notice in the ISP meeting this year, at the end of it, I have a paper on measuring Fechner's, I don't know what's, oh, I know. I'm measuring something of Fechner's in his mind, even though you can't apparently do it. But my main paper that's coming out soon is measuring Fechner's decision times.
So how, when there wasn't any possibility of measuring response time in those days, how can I go back into his data and determine his decision times? So that, I think, is an advance in psychophysics. It's a whole new area of possible work that you guys might like a lot. But I appreciate all the things that you do because you're such good scientists. You pay such good attention to what's going on. And you're just trained so well. That's all there is to it. So it's fabulous to be here with you. And thank you, Farley, for a terrific talk. But back in the 19th century, if you wanted to analyze response times, you would have to use a hip chronoscope. Right, right. Which would be difficult to do. Okay. Professor Norman, there is one question here. Is it possible that discrimination performances get improved as a function of practice over massive number of trials? It depends upon the task, but it does occur for some tasks. We've found, for example, in judgments of shape, that indeed within an hour and a half, performance improves significantly. So perceptual learning does occur, performance does improve, but it's very task dependent. For some tasks that we use, there is no improvement at all, but for other tasks there is. So that makes this topic very interesting because you have to examine, right, the rate of this improvement or whether it exists at all on a task by task or stimulus by stimulus basis. But it certainly does occur for some of our tasks, but not for others. And generally, this training, this carryover effects of training responding to a task repeatedly didn't transfer out to other tasks. There is no transferring of this training, isn't it? Well, the one case where we found large effects of perceptual learning for 3D shape judgments, it is interesting because in the one case where I've looked at that, it did not transfer to a new set of objects. So that may be true, but we've only had one experiment to look at that. So I'm not 100% sure, but it may not transfer. It may be specific to a particular stimulus set, at least in our case. Okay. Okay. There's someone who wants to talk. Jose, Larry, Timothy, Sérgio. Hi, Sérgio. Ok, tudo bom? Well, since there is no further questions, let's have the toast. Então, Hein, José? Vamos fazer o brinde? No, deixe-me. Okay, let me know. Ask Farley to talk about a little bit about his work on space perception. Can you ele talk quer que fale um pouco sobre o seu trabalho de percepção. a lot of experiments you have done about space perception in a large open field, including the effect of aging? I know you have doing some work. Ele está falando sobre o trabalho dele, sobre a questão espacial. You are an expert on spatial distance judgments. Está falando que o professor José Aparecido é o perito sobre o julgamento de
instâncias espaciais. And it's very interesting. I'm glad you asked, because as you saw for weight discrimination, aging results in a reduced level of performance, but it's very different for visual perception of distance. We found in at least 2 different studies that when you go outdoors and do experiments in an open field like you do, that judgments of older adults are frequently better and superior to judgments made by younger adults. So O que o professor Farley está falando é que quando você vai fazer uns experimentos ao ar livre, o julgamento das pessoas mais velhas acaba se tornando melhor do que os jovens. Então, geralmente, a parte de você esteja envelhecendo, a ideia da idade não é geralmente nem tanto um fator negativo. Porque o envelhecimento pode reduzir a performance em algumas tarefas, mas pode melhorar em outras. Rather severely, like in the case of motion perception, but it does not affect or even. E o que ele está falando é que, às vezes, o envelhecimento atrapalha muito na questão da percepção de movimento e não atrapalha tanto em outros, que é uma questão fascinante de se estudar. Sheila, welcome. The aging effect isn't a monotonic decreasing function, isn't it? It's a inverted U-shaped function most of the time, but maybe a U-shaped function. Okay. Let me see. Well. Let me see what is it. Okay. So everybody can see the certificate. We are extending you the certificate of recognition signed by the creator, founder of Laboratório Virtual de Neuropsicometria. Então, nós estamos te dando esse certificado de reconhecimento como uma apreciação pela sua contribuição a este campo e como nosso palestrante nesse nosso dia de celebração de Fechner. We give to you, extended this to you, Professor Farley. We're very proud. Nós estamos te entregando isso, professor Farley, estamos muito orgulhosos do seu trabalho e da sua contribuição nesta área. This is the certificate. Nós gostaríamos, então, com esse certificado, de reconhecer todo o seu esforço, toda a sua contribuição e obrigado mais uma vez. Okay.